Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos à segunda edição da FLIPF, Festa Literária Internacional da Praia do Forte. Nessa edição, em formato virtual, com mais de 100 atividades, entre mesas literárias, oficinas, apresentações artísticas, programações infantis, saraus, batalha de slam, conversas com autores e autoras e lançamentos de livros. A segunda FLIPF iniciou ontem, mas hoje começamos com esta programação da Rede de Livros. O nome desse espaço, Rede de Livros, é uma homenagem aos pescadores da Praia do Forte, que nos encantam com suas redes ao mar. Rede também que nos remete às conexões, nesse caso, interligando os autores e autoras ao público leitor, incentivando a ampliar esse contato e o apreço pela leitura. A segunda FLIPF é uma realização da Trevo Produções e da Gabiroba Cultural e tem a LDM como livraria oficial do evento. O projeto conta com apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionado pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Para acompanhar toda a programação, se inscreve em nosso canal aqui do YouTube e no nosso site flipf.com.br. Agora convidamos a autora Celina Márcia Abade. Celina, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Vanessa, tudo ótimo. Seja bem-vinda, obrigada aqui por participar da FLIPF, da segunda edição da FLIPF com a gente. Então, vou só dar uma apresentada aqui em você, né? Celina Márcia Abade, né? É filóloga, poeta, professora da UNEB, mestre e doutora em letras pela UFBA, fazedora de poemas desde os 8 anos de idade, participou de diversas coletâneas como Saudade e Poesia, Amor e Poesia, Nas Teias de Eros, Bahia, Terra de Luz e Amor, e recentemente publicou o livro de poemas Âmago, reunindo 60 poemas escritos ao longo da vida. O que te inspirou a publicar agora esse livro de poemas Âmago, né? Que traz escritos desde a sua infância. Uma boa tarde já dei a vocês. O que me inspirou foi a Confraria Poética Feminina, né, da qual eu faço parte. E no momento que eu entrei na Confraria Poética Feminina, eu comecei a ter coragem, porque as escritas da gente são a nossa identidade. E elas ficam guardadas e a gente não tem coragem de sair expondo. E aí a força do grupo de mulheres, né, da Confraria Poética Feminina, foi que me incentivou eu já comecei a publicar em coletâneas, depois falei, não, então vou tomar coragem, vou tirar tudo aí do armário, vou começar a publicar algumas coisas. E aí eu resolvi publicar, porque quando a gente começa a vida como eu sou da área de linguística, quando você começa cuidando muito do estudo da língua, você deixa de lado a poesia, aí você fica muito racional e a alma da gente vai embora às vezes, e aí ficou tudo na gaveta, porque eu não sabia dividir, né, a linguista, a filóloga, da poetisa mesmo, da poeta, que fala da alma, né? Porque aqui está minha alma, está o meu âmago mesmo. Pois é isso, assim, por você ser uma filóloga, né, assim, até a etimologia da palavra, né, filologia, ele significa, né, amor à palavra, né, e como é que é uma filóloga sendo poeta, escrevendo, assim, tem um cuidado maior, você é mais exigente, como é que seria isso? Exatamente, né? O filólogo, né? O filo, como você falou, é aquele que ama ou que é o amigo, né? Do logos, do verbo, da palavra, da ação. Então, no momento que a gente entra numa carreira filológica, desnudar nossa alma através da escrita, porque eu escrevo desde pequenininha mesmo. Eu sempre fiz diário, continuo fazendo. Eu, com 8 anos, que eu me lembre, foi o primeiro poema que eu escrevi, assim, que eu registrei, que eu documentei. Mas aí eu fiz o curso de letras com o objetivo de ser escritora, era meu sonho, eu ia ser escritora, eu ia escrever romances, e de repente eu fui parar na história, né, da língua, na linguística histórica, e aí a coragem de expor essa alma através das palavras, que é justamente o que a gente cuida, né, foi mais difícil, foi mais difícil. Talvez se eu fosse outro tipo de profissional, talvez eu já tivesse publicado antes. Aí foi preciso mesmo a maturidade, né? Fazer 50 anos e
não está muito se importando com o que o outro vai achar. E aí a publicação foi assim, um prazer pessoal. Escrevi para mim, foi meu presente de 50 anos mesmo, publicar esse livro. Você acha que a sua escrita, né, a escrita de uma forma geral, escrever poesia, ajuda a pessoa a conhecer a si mesma, incentiva o outro a também pensar em como se conhecer? Sem sombra de dúvida. Eu agradeço a escrita dos meus poemas, principalmente, que eu sempre gostei de escrever poema, mas existem outras formas de escrita, né? Eu agradeço, foi a minha terapia de vida. Então, a minha história de vida está toda escrita, seja em forma de diário, seja em forma de poesia, e isso me fez, é uma forma de se autoconhecer. Eu fui aprendendo a lidar comigo mesma a partir da minha escrita. E eu, como professora de português, digo isso muito aos meus alunos. Escrevam, falem de vocês quando estiverem tristes, se não quiser contar para a mãe, não quiser contar para o pai, conta para vocês mesmos no papel, que lá na frente, daqui a 3 dias, vocês vão ler e vão dar risada de vocês. Porque tudo que a gente escreve, né, naquela força da emoção, uma semana depois, né, quando eu fico lendo minhas escritas, eu dou risada, eu digo, ai, meu Deus do céu, como eu era boba, mas porque era o meu momento, né? Então, assim, é terapêutico, para mim é terapia, escrever é terapia. E como é essa sensação, né, de se revelar, né? Porque você acaba se revelando ao mundo, né, as pessoas que estão próximas a você, e também a outros, né, que não te conhecem, né, através dessa escrita, como essa sensação de estar se desnudando, né? Disposição da figura, né? Que é assim que a gente se sente. Talvez, não sei, é difícil e ao mesmo tempo é prazeroso, né? Foi muito prazeroso. No momento que eu publiquei o livro, eu, assim, sem coragem, fiz apenas 120 exemplares, e aí só do lançamento eu vendi quase tudo, e os amigos querendo, e quem não era amigo pedia. Então, assim, me surpreendeu como as pessoas se interessam pela escrita do outro, que eu achava assim, a gente tem a sensação às vezes que só a gente gosta de poesia, né? E que ninguém liga para a poesia. Eu sou professora de português, meus alunos, é muito difícil fazer eles se apaixonarem pela poesia. E é complicado, se expor é difícil. Mas é como eu te falei, Vanessa, depois que você você passa uma certa idade da vida, na meia idade em diante, a coragem é outra, você não está muito preocupado com o que o outro vai achar, não. Porque tem poemas que eu escrevo que eu acho que eu nem gosto mais, mas eu escrevi, foi o meu momento, eu falei, eu vou publicar tudo que eu tinha, assim, que eu achava na época que era muito interessante, digamos assim. E estou aqui, né? Coragem. Acaba sendo quase uma cronologia, né, do seu desenvolvimento literário, né, poético, já que você está trazendo, né, textos que representam a sua história, né, nesse livro. Sim, mas para eu escrever esse livro, antes, eu tive coragem de escrever livros científicos. Eu tenho publicações científicas, várias publicações científicas, mas publicação de alma, de âmago, essa foi a primeira que eu tive coragem. Estou já preparando uma segunda, de uma coletânea também ligada à confraria, mas essa foi a primeira. Bom, parabéns por estar conseguindo agora, né, seguir adiante, né, seguir com essa escrita. Você pode ler um pouquinho para a gente um poema desse seu novo livro, para a gente conhecer um pouquinho dos seus textos, da sua alma? Posso. Na verdade, eu tenho 60 poemas aqui, né? Eu dividi entre escritas de hoje e escritas de ontem. A princípio, eu ia falar só dos poemas atuais, mas aí, conversando com o editor, ele sugeriu que eu fizesse também os da minha infância, entre 8 e 12, 14 anos. Eu escolhi um, que é o que eu gosto muito, que fala sobre etnias, né? Como eu vejo o mundo, essa relação do mundo, que nós somos tudo misturado. Então, o nome do poema é Etnias. Sou a odalisca oriental, em busca de alimentar a alma do meu ancestral. Sou a cigana faceira, que migrou pelos mundos, tentando ser inteira. Sou a indígena destemida, na floresta desfalecida, esperando chegar à vida. Sou a escrava sofrida, que aprendeu a ser forte, cuidando de cada ferida. Sou a ama de leite, que amamenta com amor o filho cujo pai me chicoteou. Sou assim a branca assustada, à espera de um novo mundo para poder ser valorizada. Sou a bruxa sabedora do meu valor, e mesmo queimada viva, continuo acreditando no amor. Sou a fada pronta a trazer felicidade, extraindo desse mundo o excesso de maldade.
Sou todas elas e um pouquinho mais. Sou mulher, sou forte e serei sempre capaz, mesmo que a humanidade insista em me colocar para trás. Então, esse é o meu poema que eu escolhi para falar para vocês, do livro Âmago. Você quer ler um segundo para representar as duas? Você quer ler um segundo para representar as duas fases? Ah, as duas fases? Certo. Deixa eu ver um aqui dos poemas de ontem. Nos poemas de ontem, o meu primeiro poema ele foi muito infantil. Eu vou ler ele, que eu acho ele bonitinho. É bem bobinho mesmo. Eu escrevi, eu tinha entre 7 e 8 anos de idade. E chama O Nosso Jardim. Ó jardim da nossa pátria, como és maravilhoso. Todos alegres e unidos, formando um buquê mimoso. Quando uma criança nasce, é uma nova flor no jardim. O jardim da nossa vida, que com amor nunca terá fim. Então, pensem que é a Celina, de 8 anos, que escreveu isso. Ah, que ótimo, que bom que você está trazendo aí esses textos, né? Dessas fases, dessas duas fases distintas, e acaba sendo, né, um resgate de memória, né, um registro, né? Que bom que pôde guardar esses registros e está aí agora mostrando, né, para quem quiser conhecer um pouquinho dessa sua história, dessa sua trajetória também, né? Que bom, obrigada, Celina. E me diga assim, para quem tiver interesse em buscar seu livro, em adquirir, como é que faz, qual é o caminho? Conta aí para gente. Bem, como eu que produzi o livro, né, foi feito por minha conta e risco, se quiser adquirir o livro, tem que ser comigo mesmo. Aí pode entrar em contato através do meu e-mail. Posso falar o e-mail? Pode, pode. Celina Bade, 2B de bola, celinabade@gmail.com, ou então por telefone 71999752521. Aí teria que ser contato direto. Mas se quiserem me achar, eu sou professora da UNEB, botar lá no Google meu nome e me acham também. Tá certo, Celina, obrigada por ter aceitado o nosso convite, participar aqui da programação. Espero poder encontrar você pessoalmente em outras oportunidades, em outras edições da FlipF, né? E estamos aqui à disposição também para o que precisar, tá bom? Se Deus quiser, obrigada a vocês e sucesso na Flip, né? FlipF. FlipF. Eu ia falar Flip de Praia do Forte, aí falei Flip. Sucesso, pena que não está sendo presencial, né? Porque Praia do Forte já é poesia por si só. Pois é muita inspiração. Com certeza. Mas em breve vamos poder todos aglomerar. Se Deus quiser. Obrigada, um abraço. Obrigada também, tchau, amor. Tchau. Então, agora nós vamos convidar o humorista, ator, roteirista e escritor Beto Silva. Só um instante. Olá, Alô. Beto. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, que bom. Obrigada também por ter aceitado o nosso convite, estar participando aqui dessa programação virtual da FlipF esse ano, mas intensa também. Então, Beto, ele é um dos integrantes do grupo Cacete Planeta, escreveu e atuou nos programas, né, Cacete Planeta Urgente, Cacete Planeta Vai Fundo e Procurando Cacete Planeta. Foi também redator da TV Pirata e co-roteirista dos filmes do grupo. Beto Silva fez sua estreia literária com um divertido thriller policial, Júlio Sumiu, em 2005. E de lá para cá não parou mais de publicar. Uma piada pode salvar sua vida, 5 contra 1, Blogando e Andando, são alguns dos seus livros, e o seu mais recente, Estão Matando os Humoristas. Eita! Não, mas ele é um livro de ficção, né? Ele não é ficção, fala sobre isso. Né? Antes de tudo, eu queria só saber o seguinte, em seu blog você deu umas dicas de tipos de leituras. Sim. Antes de falar desse livro, me fala qual é o tipo de leitura que você recomenda esse livro. Em que ambiente? Esse é um livro... Não, esse livro você pode ler em qualquer lugar. Esse não é um livro que você tenha que escolher um lugar especial para ler. Porque nessas minhas dicas de leituras, eu falo que tem alguns livros que são livros de quarto. Você não pode ler na sala, na frente das crianças, né?
porque elas, ou até da frente do seu cunhado chato, que vai ficar te perguntando, querendo discutir política com você. Tem livros de você ler no metrô, tem livros rápido, porque tem que durar, cada capítulo durar uma estação só, e outros tipos de livro de você ler na sala de espera, de um médico. Você não vai ler qualquer livro, né? Não vai ler Ulisses, de James Joyce, na sala de espera do médico. Vão olhar para você e achar que você é um maluco, né? Mas o meu livro... Tem suas sugestões de leituras em banheiro e em festa, viu? Em banheiro também tem, em festa. Mas esse eu acho que não se enquadraria, né? Não. Se você quiser ler o meu livro no banheiro, você pode. Mas espero que você não use ele não use o papel para usos piores do que a leitura. Mas é um livro que você pode ler em qualquer lugar, fique tranquilo. Tem alguns palavrões, sim, mas isso ninguém vai ver, né? Ele é um livro tranquilo. O título, apesar de ser Estão Matando os Humoristas, não fala sobre nenhum crime verdadeiro, mas alguns crimes falsos que acontecem no livro. O livro é um romance policial de humor, né? Que é meio que já não é o meu primeiro. O Júlio Sumiu era isso também era um romance policial de humor. E o segundo livro também, o 5 contra 1, de alguma forma era também. Me especializei nisso, de criar uma trama, né, bacana, mas que seja pontuada com piadas, com coisas divertidas. Pois é, como é que, né, no caso desse livro, as vítimas são comediantes, né? O personagem principal se divide entre shows de stand-up, comedy e investigações criminosas. Como é que você consegue unir esses dois temas tão antagônicos assim nessa narrativa? O protagonista, o Armando Penteado, ele é um rapaz que vem estudar no Rio de Janeiro. Ele vem do interior do Espírito Santo, ele vem estudar no Rio de Janeiro. A família dele é toda de policiais, né? O pai é delegado, o avô é delegado, né? E todo mundo sonha, toda a família quer que ele seja delegado, mas ele não quer muito isso. Na verdade, ele tem um desejo, um sonho, que ele não conta para a família dele, que é de ser humorista stand-up. Aí ele vem para o Rio estudar e vai morar na casa de um tio, né? Que, junto com o tio e o sobrinho, no caso o primo dele, que são dois loucos, e descobrem que ele quer ser humorista e o tio consegue um trabalho para ele de humorista, mas não num bar, nada disso, mas numa boate de striptease. Que o tio é meio bandido, gosta dessas coisas, então ele tinha uma relação lá nessa boate. Só que nessa boate acontece um crime. E ele com o seu lado policial de família, não consegue, né? O DNA fala forte e ele acaba investigando esse crime com a ajuda do seu primo, Valdecir, que não é humorista, mas, na verdade, é a pessoa mais engraçada, o personagem mais engraçado do livro. Esse crime que acontece na boate striptease é justamente de um humorista que morre, um humorista que fazia stand-up lá como ele ia fazer. E depois acontecem mais outros humoristas vão morrer também, quer dizer, morrem humoristas, infelizmente. Oh, meu Deus. Eles fazem um aviso. Estão matando os humoristas. Pois é. O humor passou, né, por várias mudanças nesses últimos anos, e esse título, né, sugestivo, dá alguma ideia, busca fazer alguma reflexão nesse cenário aí do humor? Muita gente acha que, assim, porque tem muita gente que diz, né, que o politicamente correto e esse tipo essas coisas de hoje estão matando o humor, que eu nem concordo, não. Acho que o humor não morre fácil assim, não. O humor se adapta a todas as situações. O humor, ele fala o que a sua época pede para falar, né? O Cacete Planeta, lá nos anos 80, 90, era politicamente incorreto, mas aquilo era uma coisa que, na época, se pedia, era uma coisa que era natural naquela época, né? E hoje, provavelmente, se existisse o Cacete Planeta, ele teria se adaptado ao seu momento, né, a sua época, que é o que sempre o humorista faz, está sempre adaptado à sua época. Então, quando as pessoas ouvem falar no título do livro, eu coloquei um pouco de propósito, claro, elas acham que essa discussão está tratada dentro do livro. Está tratada, mas nas entrelinhas. Fala-se muito dentro do livro, nas discussões, de politicamente incorreto, de politicamente correto,
coisas desse tipo. Volta e meia se discute, num viés humorístico, todas as questões. Porque o nosso principal personagem, o Armando, é humorista, mas ele é politicamente correto, ele não gosta nem de falar palavrão, ele é tudo certinho. No entanto, o primo dele, que não é humorista, é completamente politicamente incorreto, fala palavrão o tempo todo, fica o tempo todo vendo pornografia na internet. Então, eles discutem o tempo todo essas questões, o que é, o que não é. As piadas... o primo fala mal de tudo, né? Fala de homossexual, e ele discute. Então, essa discussão está toda colocada, mas não de uma forma séria, dentro do contexto do livro, dentro da trama do livro. Ai, que bacana. O livro Estão Matando os Humoristas, mas o humor não morre, né? Não, é um livro engraçado. O meu desafio quando eu escrevo esses romances é fazer uma trama que prenda o leitor, que ele fique ligado na história, mas, ao mesmo tempo, ele dê risadas nesse percurso. Essa é a dificuldade, né? Porque isso é diferente do humor, não, nem melhor nem pior, diferente do humor de esquete, que você faz uma esquete que ele acaba ali, não tem uma trama longa. Esse tem uma trama longa, são 300 páginas quase. E, no entanto, espero, pelo menos as pessoas estão gostando justamente porque ficam ligadas na trama, querem saber como é que vai acabar essa história. Quem matou, afinal de contas? Querem saber, e isso lá no final do livro vai ser revelado, né? Graças às peripécias do Armando e do Valdecir. Que ótimo. E você pode ler um trechinho desse livro para a gente conhecer um pouquinho dessa narrativa? Tá, eu escolhi aqui um trechinho que é o seguinte, logo no início, vou pegar o óculos, porque senão não vai dar. Assim que o Armando chega no Rio de Janeiro, ele vai para a casa do tio e do primo, ele é recebido lá na casa do primo, que é uma casa muito ferrada, os caras não têm grana e tal. Inclusive, ele vai pagar, o pai dele combinou de pagar essa estadia, e aí esse trecho fala da primeira vez que eles jantam juntos, tá? Então, vamos lá. Não precisava lavar... Não, desculpa. Aqui. Comeram quietos por mais alguns instantes, mas logo Ascânio perguntou. Ascânio é o tio. Você come sempre assim? Assim como? Meu pai quer saber se você sempre come pra caralho que nem um elefante desse jeito, entendeu? Valdecir explicou, poupando qualquer sutileza, mas desta vez o pai não o repreendeu. Bom, quer dizer, vocês acham muito? É um pouco bastante, mas tudo bem, o tio falou. Tudo bem, você deve estar com fome, viajou. Agora, se comer assim todos os dias, eu vou ter que conversar com seu pai. De repente, ele concorda com os R$500. Os três continuaram comendo sem falar por alguns minutos. Tudo certo lá no quarto? Ascânio perguntou. Tudo bem, o quarto é bem legal, vou ficar bem instalado ali. Eu só estava precisando de um lençol e travesseiros. Desculpa, mas a gente não tem isso, não. Não? Tudo bem, depois eu compro, tranquilo. Você é que sabe, o tio falou. Me diz uma coisa, o que é que você veio fazer aqui no Rio? Vai trabalhar, ganhar algum din-din? Bom, tio, eu vim para estudar, eu passei no vestibular para... Estudar é desculpa, ele quer ser humorista. Valdecir interrompeu a frase de Armando. Quer ser o quê? Ascânio não entendeu. Ele quer ser humorista, comediante, engraçadinho, profissional. Nada a ver, Valdecir, Armando tentou consertar. Eu vim para o Rio para estudar, fazer faculdade de Direito. Você veio estudar, mas me disse que o que queria mesmo era fazer stand-up, Valdecir emendou. Stand-up? O que é isso? Ascânio perguntou. Esses caras que sobem no palco e ficam falando um monte de besteira achando que estão fazendo graça. Aquela não era a melhor definição de stand-up comedy que Armando já ouvira, mas o tio pareceu entender. Ah, já sei o que é, já vi. Você quer ser isso, menino? Tio, eu vim para cá para estudar. Eu passei no vestibular e vou estudar para ser advogado. Ah, foi só esse o comentário de Ascânio. Continuaram comendo em silêncio, até que o tio fez mais uma pergunta. Você é engraçado? Ascânio perguntou. Armando quase engasgou. Não sabia como responder aquela pergunta feita tão de chofre. O quê, tio? Eu perguntei se você é engraçado, se você quer fazer stand-up, tem que ser engraçado, não é? Ascânio permanecia olhando para Armando, esperando uma resposta que não veio. Resolveu repetir a pergunta. Afinal, rapaz, você é engraçado ou não é? Armando sentiu-se pressionado e acabou gaguejando bem baixinho a sua resposta. Acho que sim. Acha?
Acho. Armando aumentou um pouco o tom, tentando mostrar mais firmeza. Então tá. O tio respondeu e se levantou. Como não tem sobremesa mesmo, eu vou ver um pouco de TV. Tchau para quem fica. Armando respirou aliviado. Valdeci respondeu. Percebeu. Que sufoco, hein? Aposto que você ia dizer que não sabia que era engraçado. Pois eu vou te dar uma boa notícia. Eu achei a sua resposta muito engraçada. Quando você for fazer o seu show de stand-up, você pode usar isso. Você entra no palco e fala desse mesmo jeito que você falou aí pro meu pai, bem baixinho. Valdecir imitou a fala de Armando, exagerando na gagueira. E eu acho que eu sou engraçado. Então soltou uma gargalhada forçada, levantou-se da mesa e deu um tapinha no ombro de Armando. Aí, Zé Engraçadinho? Fui. Valdecir zuniu em direção ao seu quarto. E aí vai. Aí eles vão seguindo aí na sua trama. O tio vai conseguir um show de stand-up para ele na boate de striptease, como eu já falei. Muito legal, muito bom, muito bom. Então, me diga uma coisa, quem tem interesse em conhecer seu livro, não só esse, né, como os outros também, além de ter o seu blog, com textos atualíssimos. É verdade, eu tento colocar textos toda segunda, quarta e sexta no blog, que é uma coisa que eu gosto muito, me diverte e tem sido bem recebido, o pessoal curte e tal. O endereço do blog é www.betosilva.com.br, que é bem simples, né? Lá no blog tem uma loja, tá? E na loja você já é possível comprar os livros, tem lá indicando como faz para comprar os livros. Uma outra forma que tem é me mandar um e-mail direto, tá? Pro e-mail betosilva@caceta.com.br, que é bem simples também, betosilva@caceta.com.br, dizendo que quer comprar o livro, tal, e aí eu dou todos os passos, e aí vai autografado, né? Essa é a vantagem de comprar direto. Agora, o livro está também em livrarias, pode achar também em todas as livrarias. E tem e-book também, e tem também em audiobook, se quiser. Que bom, que bom. Obrigada, Beto. Obrigada. E eu achei ótimo essa temática, né, do romance policial com humor. Que bom. Deve ser a história, assim, deve ser bem envolvente, né? Sim, é bastante. Pelo menos as pessoas Que estão me dizendo isso, que ficam ligadas na história, que é o que me anima bastante, né? Que bom. Obrigada pela participação. Esperamos que a gente possa se conhecer pessoalmente em outras edições, né, da FliPF. Uma pena, eu adoro, eu fui à Praia do Forte várias vezes, minha família é de Salvador. Que ótimo. Moro em Lauro de Freitas. Então você conhece esse paraíso, né? Conheço bastante, uma pena que não podemos ir, mas tudo bem, vamos ter essa chance. Essa edição, mas as próximas esperamos que voltemos ao normal, a algum normal. Né? Obrigada. Obrigado a vocês e um abraço para todos. Outro abraço. Opa. E agora a gente vai convidar a poeta, escritora e professora, pós-doutora em estudos de linguagem pela UNEB, Rita Queiroz. Boa noite, Rita. Tudo bem? Boa noite, Vanessa. Tudo bem? Que bom estar aqui com você e participando da FliPF. Participei da edição em dezembro. As ensaios FliPF, pois é. Isso, porque eu também escrevo para o público infanto-juvenil. Então, eu participei na outra edição e agora, né, na rede do livro. Vamos falar um pouco sobre a Confraria Poética Feminina. Sim, então. Você já tem diversos livros, né, artigos, capítulos de livros publicados na área de filologia. Também tem 5 livros de poemas para o público adulto e 5 livros para o público infanto-juvenil, né? Você também já organizou 8 coletâneas, integra alguns coletivos também, né? Confraria Poética Feminina, Mulherio das Letras e Coletivo de Autoras de Literatura Infanto-Juvenil da Bahia. Isso. Bem atuante aí, trabalha de uma forma bem colaborativa, né? Com essas mulheres. Exatamente. Essas mulheres autoras. Mas tudo começou com a Confraria Poética Feminina,
porque em 2015 eu comecei porque eu vinha de uma jornada acadêmica, de uma vida acadêmica, né? De uma carreira acadêmica, de publicar livros acadêmicos, artigos. E aí, em 2015, eu comecei a postar meus textos, ainda, eu não sei se já eram os literários, mas eu comecei a postar no Facebook alguns textos, algumas coisas que eu acho que a gente vai sentindo, vai querendo colocar isso para fora. E aí, minhas ex-alunas e amigas começaram a comentar, e outros amigos também começaram a comentar, nossa, será que está nascendo a poeta aí? E será que vem escritora? E nós resolvemos nos unir, né, essas minhas ex-alunas, para formarmos esse coletivo que nós chamamos de Confraria Poética Feminina, para a gente discutir justamente a autoria feminina. Porque a gente vem de um histórico, né, da mulher estar sempre à margem. Então, mesmo na literatura, a gente vê que agora, século XXI, 2021, as mulheres estão ganhando prêmios, as mulheres estão participando mais, então são vários coletivos, coletâneas só para mulheres, isso é muito bom. Mas até então a gente percebia que esse cenário ainda era muito restrito, né, ao domínio masculino. E aí começamos a discutir isso e foram surgindo outros grupos. O Mulherio das Letras também surge nesse momento, e o Mulherio das Letras é nacional e hoje já está internacional, porque já tem vários países, né? Em Portugal, na Itália, Alemanha, Estados Unidos. Então, o Mulherio ele cresceu muito. A confraria, a gente ficou, né? Nosso espaço é a Bahia. Embora tenhamos autoras que moram em outros estados, mas a gente é o grupo aqui da Bahia, mas também de vários lugares da Bahia, né? Nós temos autoras que moram em Euclides da Cunha, em Caculé, em Santo Estevão, Feira de Santana, Cruz das Almas. Então, a gente tem assim, autoras que moram, né, fora do eixo Salvador. Isso foi muito importante para que eu alavancasse também a minha carreira, porque aí a Celina falou antes de mim que ela também criou coragem com a confraria, e eu também criei coragem com a confraria. Então, aí nós somos assim, vivemos nessa questão da sororidade, de uma incentivar a outra, a gente promove os nossos livros, né, que são coletivos, mas também incentivamos que cada uma produza o seu, publique o seu. Então, isso tem, né, sido bastante motivador. Isso é bastante motivador mesmo. E, então, nós vínhamos da nossa primeira publicação, em 2016, que foi Confraria Poética Feminina, nós damos sempre o nome do grupo, nós publicamos naquele momento 12 autoras, cada uma com 10 poemas, então um livro com 120 poemas. 2016. 2018, nós publicamos o nosso outro livro de poemas, aí já temos 21 autoras participando, né, crescemos, e nesse meio tempo aí, nós publicamos uma agenda poética, né, que são poemas para cada dia do ano e para cada mês do ano também. Publicamos também um livro que chamamos de Layouts Poéticos, que é a junção da poesia com a imagem. Esse livro a gente tem disponível pela AGBook, né, que se chama Confraria Além da Estampa, se chama esse livro. E aí, no ano passado, antes de começar a pandemia, no final de 2019, mais precisamente, nós começamos a pensar que a gente poderia se aventurar na prosa. Não tínhamos ainda um livro de prosa, então vamos. Aí algumas, né? Poxa, eu nunca escrevi, não tenho, mas a gente começou a incentivar, e eu sei que no final todas conseguiram, todas mandaram os textos, porque a gente coloca sempre prazos, e eu sou aquela pessoa dos prazos, que eu coloco sempre os prazos. Vocês têm que mandar tal data, vamos fazer isso, vamos fazer. E nós conseguimos que 17 autoras do grupo enviassem seus textos, reunimos esses textos, então, e fizemos o livro, nosso primeiro livro em prosa, que se chama Confraria em Prosa, Olhares e Vozes Femininas, porque a gente tem como preocupação sempre essa questão da mulher.
E esses textos em prosa também que versassem sobre esse universo feminino, né, sobre as nossas dores, as nossas angústias, as nossas resiliências. Aí fala-se sobre maternidade, sobre casamento, casamento frustrado, casamento que deu certo, e a questão da violência. Tudo isso nós vamos tratando nesses nossos textos. E fizemos também, né, porque nós temos uma autora que é muito envolvida com literatura infanto-juvenil. Então, em 2020, também publicamos a nossa primeira coletânea voltada para o público infanto-juvenil, que se chama Brincando com as Palavras. Que aí também são 17 autoras no grupo, porque, assim, umas foram saindo, né, por problemas pessoais, por questões de trabalho, de estar envolvidas com pós-graduação, que é um momento realmente que exige muito da gente. Então, deixaram um pouco o grupo, talvez retornem quando terminarem os seus cursos. Mas aí as 17 autoras publicaram, né, o Confraria em Prosa e o Brincando com as Palavras. Sim, Vanessa. Hoje a Confraria você tem uma ideia, mais ou menos, de número, de quantas mulheres autoras estão envolvidas, fazem parte da Confraria Poética Feminina? Hoje somos 19 autoras no grupo, né? Somos 19. Agora, que participaram dos livros, nesses últimos livros, somente 17. Mas somos 19, né? Que atuam, porque a gente tem o grupo no WhatsApp, temos o grupo no Facebook e temos uma página também no Facebook. Então, a gente vai discutindo ali, vai postando, vai fazendo os nossos incentivos, né, os nossos comentários, mas nós somos 19 atualmente. E como foi fazer essa reunir, né, fazer essa seleção, essa curadoria dos textos em prosa da Confraria? Sim, então, a nossa proposta era essa, de que nós produzíssemos textos que versassem sobre essa questão do universo feminino. Então, as 17 autoras, então, por exemplo, os textos vão falar sobre casamento, né? O casamento, aquela mulher que vive um casamento que seria um casamento perfeito, mas que ela não está feliz, e de repente ela resolve, né, mudar aquele cenário, resolve se separar e construir uma nova vida. Temos a questão também da violência, a mulher que sofre a violência, mas que fica casada a vida inteira, passa a vida inteira casada por causa dos filhos, por causa dos netos. E aí tem um conto que é da Juliana Nogueira, que ela vai tratar sobre isso, de uma senhora que aí, quando o marido morre, ela se liberta. E ela fica feliz, quer dizer, ela diz que a partir dali ela vai viver. E os filhos começam a achar, minha mãe, o que é isso? No dia do enterro de meu pai, a senhora está falando sobre isso. E aí ela vai contar todos os maus tratos que ela sofreu, né? Que ela apanhava, que ela era humilhada, mas que ela se segurava para que os filhos não sofressem. Então, ela segurou toda aquela situação, mas a partir daquele momento ela iria viajar, ela iria ser feliz, ela ia fazer o que ela gostava, ia estudar. Então, a gente tem esses textos. E também temos um texto muito interessante, que é da Andrea Santos, que é a questão da mulher trans. Então, a gente vai tratando disso, essa mulher, né, seja cis ou trans, a gente trata no livro. E, assim, a questão de reunir os textos, cada autora enviava os seus textos dentro dessa temática que fosse sobre a mulher, e a gente foi organizando e enviamos para a editora. E é esse trato com a editora de capa, de revisão, né, de como vai organizar tudo. E o livro ficou pronto nos meados de 2020, mas aí já estávamos na pandemia, então nós fizemos só um lançamento virtual, né, no nosso perfil no Facebook, no Instagram, que temos lá Confraria Poética Feminina no Instagram, fizemos lá o nosso lançamento e a gente está assim, divulgando, mas sem poder, né, presencialmente ainda. Então, tem outra questão também no livro, que é um texto também muito interessante, que é da Ana Carol Cruz, que é o Sudário de Penélope, que é aquela mulher que não quer ter filhos, né? Porque sempre a gente tem aqueles padrões, né? Aqueles votos. Casou, tem que ter filho. Casou, tem que ser para a vida inteira. Então, ela vai tratar, justamente o título
do texto é o sudário de Penélope, que é assim, aquela mulher que não pensa em engravidar, não quer ter filhos, mas casa, o marido queria ter um filho, ela tenta ter filhos, mas não consegue ter filhos, porque todas as gravidezes ela perde o bebê. E aí, no final, ela chega à conclusão de que realmente ela não foi feita para a maternidade, mas que isso não vai impedir do casamento ser, né, levado adiante. Então, são textos muito, muito interessantes. Tem os textos mais longos, os textos mais curtos, né, os que a gente chama de mini-contos. E o meu texto, eu vou falar da questão da violência, né, do abuso sexual. Então, eu li uma matéria sobre isso, e aquilo me chamou muita atenção. Eu comecei e fiz uma história de um casal que se conhece na adolescência, começa a namorar, a garota vai estudar medicina e o rapaz vai estudar direito, e que quando eles se casam, vão viver suas profissões, eles vão se deparar com a questão do estupro. Ela como médica legista e ele como delegado. E aí, o final eu coloco assim, que era um tema que chocava tanto a eles, e que eles resolvem fazer um trabalho para mudar a situação usando a literatura. Então, falar assim, eles vão usar a literatura para tentar reverter essa situação do abuso, do agressor, daquele homem que estupra, porque ela vivia situações de ter no seu trabalho meninas, bebezinhas estupradas, como senhoras também de 70 anos estupradas. Aí eu vou tratar dessa questão, né, no meu texto. Mas, assim, esse universo que a gente vai falar das mulheres, né, como um todo. Temas presentes, tão atuais e reais, né? Exato. Como fazer chegar, né, esse conteúdo, essas informações a partir, né, de histórias ficcionais, a esse público que interessa, né? Como é que faz assim, para chegar? Como é que as pessoas teriam um contato com esse livro? Bom, o livro ele foi publicado pela editora Penalux, ele está disponível também pela editora Penalux. Se interessarem para comprar pela Penalux, não vão receber o livro autografado, né? Então, se comprarem conosco, então nós também temos a lojinha da Confraria Poética Feminina, e também na minha lojinha, que é ritaqueiroz.poesiando.loja2.com.br, que temos lá, então o livro vai autografado, a gente envia para qualquer lugar do Brasil o livro, e assim, as pessoas vão conhecer esses textos, esse universo, né, tão emocionante, né, da vida das mulheres. Importante, né? Serem ditos, serem falados Exato. e debatidos mesmo, né? Em diversos ambientes. Porque essa questão que a gente vê assim, o feminicídio ele existe, ele está aí, a gente tem debatido, mas os casos se repetem, né? Os casos acontecem muito. Então, a gente também trata dessa questão do feminicídio, tanto da mulher cis quanto da mulher trans, porque é uma realidade, né, que acontece. Então, nós vamos debatendo isso, e é importante. E a literatura é aquilo que vai nos mostrar essa realidade de uma outra forma, né? Porque, às vezes, a gente vê na televisão, a gente se choca, mas acho que quando a gente lê um texto, que a gente para refletir, aquilo ali tem um impacto muito forte, muito grande. E é isso que a gente quer, né? Eu acho que é isso que a gente quer. Você pode ler um trechinho desse livro, dessa coletânea, pode selecionar um trecho de 2 textos, se eu você vou achar tentar, melhor. eu não estou com o livro físico aqui, mas eu tenho aqui no meu... que eu vou tentar aqui ler. Né? Sim, um outro detalhe do livro, Vanessa, é que nós homenageamos neste livro a escritora baiana Miriam Fraga, né? Essa grande escritora que nos deixou em 2016, a Miriam Fraga, e aí nós homenageamos a Miriam e trazemos também um conto da Miriam. Vamos aqui. Deixa eu procurar aqui. Eu não vou ler o meu texto, porque o meu texto é um pouco grande. Eu vou ler o da Adna, que ela vai falar sobre o destino de Alice.
né? A igreja estava cheia, a festa encantadora, a decoração impecável. Não havia num canto que não estivesse coberto de flores e fitas. Todos naquela cidadezinha do interior aguardavam por aquele casamento há muitos anos. As famílias estavam extremamente satisfeitas. Foram feitos um para o outro, diziam. Alice, a noiva, era uma jovem encantadora e prendada. Os pais afirmavam isso o tempo todo. Sabia cozinhar, lavar, passar, bordar, tocar piano. Tinha sido orientada para todas essas atividades com muito rigor. Sua mãe sempre dizia: você está sendo preparada para ser uma ótima esposa. Seu marido será um sortudo. Pedro, o noivo, era um rapaz forte, alto, de família rica, um bom partido. Qualquer moça gostaria de se casar com ele, mas Alice era prometida. As famílias tinham praticamente um acordo, né? E aí nós vamos aqui para o final, né? Então, o grande dia se aproximava, os preparativos eram feitos, os presentes chegavam a todo momento, a cidade estava eufórica, todos sorriam felizes. Mas Alice mergulhava em seus pensamentos, nostálgica, imaginava uma vida diferente para ela. Todavia, parecia que seu destino já estava traçado. Então, pensou que deveria fazer mesmo o que seus pais queriam. Afinal, tudo estava pronto. Não havia mais tempo para mudar nada. Os convidados começaram a encher a igreja, toda a cidade estava lá. O padre se preparava para fazer o casamento mais esperado dos últimos anos. O noivo esperava ansioso no altar. Tudo perfeito. E na hora dos votos, decidida e convicta, cheia de alegria, a noiva disse não. Então, vejam, também essa questão que a gente vai mostrar, quer dizer, essa mulher foi preparada para isso, mas ela não quis essa preparação para isso, ela não queria esse casamento, né? Ou talvez ela quisesse esse casamento, mas não só o casamento, não só essa vida, né, de ser essa mulher perfeita, mas de ser uma mulher normal, uma mulher que fosse companheira deste marido, mas não nesses... Então, veja que no final ela rompe com isso e diz não. Então, esse é o destino de Alice, eu conto da Adina Couto, que faz parte aqui do livro. Agora sim. Parece algo tão antigo, mas ainda é tão presente, né, Exato, na realidade de famílias de tantas mulheres, né? Mas haveremos de superar essa imagem e essa criação, né, em vários ambientes. Mas que bom, obrigada, Rita, obrigada por estar trazendo um pouquinho dessa coletânea aqui para a gente e para o público que vai estar assistindo, né, que está assistindo. Obrigada e por mais uma vez você está participando, né, da programação da FlipF. E tá aí. Eu que agradeço, esperando que a gente possa, né, Vanessa, em breve, estarmos aí na Praia do Forte, estarmos vivenciando esse paraíso, não só esse paraíso natural, mas um paraíso que vai trazer também, que traz sempre literatura. Sim, sim, com certeza. Obrigada, até a próxima. Esperamos até a próxima. Nos rever em breve. Com certeza. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço. E agora, convidamos o poeta, cantador, compositor, cordelista pernambucano, quase baiano, Maviael Melo. Oi, Mavi, tudo bem? Olá, Vanessa, como vai? Que prazer, que alegria de estar aqui com você nessa versão virtual, né, da FlipF. Mas, de qualquer forma, levando, né, a literatura, a cultura com expansão até maior por ser virtual, mas sem a energia do presencial, mas que bom estar participando. Obrigado pelo convite. Obrigada você por estar participando nesse período tão intenso, né, que você acabou de finalizar, né, você está à frente da Festa Literária de Uauá,
que tem sido Isso. também um grande sucesso. Parabéns, parabéns Obrigado. por Foi um estar nesse desafio. trabalho. Está nesse trabalho, né, de formiguinha de todos nós, de estar É, incentivando a leitura, né, espalhando esse isso, gosto, né, esse prazer pela literatura, é né, verdade. você com todas essas linguagens, esse sangue artístico que pulsa aí na sua veia, né, e agora publicou recentemente seu segundo livro, não é isso? Na verdade, já é o quarto livro, É o quarto? Ah, que bom. mas é o primeiro romance. Eu só tinha lançado livro até então de poesia, né? Então, eu já tinha 3 livros de poesia e Sim. alguns cordéis publicados. Esse foi o primeiro romance, O Espelho dos Girassóis, que está aqui na minha mão. É um livro que tem a... Eu não sei mexer nesse negócio, eu posso para cá e a câmera da bicha está para cá. O livro tem a Mostrar história eu porque também. ele nasceu na pandemia, né? Nasceu Sim. no isolamento. E aí tem a capa de Cal Gomes, já esgotou a tiragem que a gente fez, Que mas ótimo. vamos fazê-lo agora uma reedição e lançamos em março uma outra edição dele, com outras ilustrações de Cal Gomes, suas ilustrações em alguns capítulos e tal, uma outra revisão, né, final, e vai sair também agora pela Lei Aldir Blanc e tal, vamos lançar novamente uma edição mais cuidadosa e tal, mas ele nasceu na pandemia, né, assim, quando chegou em março do ano passado, que a coisa começou a ficar preocupante, eu com um bebê recém-nascido, Pedro tinha meses, a gente resolveu ir para a roça e fomos para Uauá, né, ficamos na roça até novembro, e aí de março até maio, junho, eu escrevi o livro, né, o livro veio, e a história dele é uma história que eu gosto, porque foi um espelho que me contou, né. Como assim? Conte melhor essa história aí desse espelho. É, É uma é, narrativa bem intensa, né? Que tem uns resgates de memórias, o mas livro ele passa em algumas dimensões diferentes, né. sim, O espelho nos traz várias dimensões. Pelo menos para mim, eu sempre gostei muito de olhar para o espelho e me questionar de alguma coisa que eu fiz, ou então de me testar de alguma coisa que eu quero fazer, e até mesmo de me elogiar para uma coisa boa que eu tenha feito. Eu gosto de olhar para o espelho e me ver nele de como eu sou de verdade, só que nas diversas dimensões que a gente tem, do que a gente faz, do que a gente sonha, do que a gente quer. E foi mais ou menos uma dessas dimensões, porque o livro tem isso, o livro é uma mulher que fala comigo no espelho, e ela conta da vida dela, e quando ela se vê no espelho, ela não se reconhece, aquela mulher não é ela. E aí ela começa a viajar nas dimensões desse espelho, que vai me contando isso. E ela vai para a infância, chegando na escola, que ela tinha uma amiga e tinha um amigo, ela volta da infância, está na época da ditadura nesse momento, e aí a polícia leva o pai da amiga, que era um alemão estrangeiro, que era, de certa forma, revolucionário. Quando ela chega em casa, o pai, a mãe e o tio também são levados pela polícia, pela ditadura, e ela cresce, só que isso ela vai lá e ela volta para a Casa Amarela. A Casa Amarela é um personagem do livro, né? Que é onde a mulher do espelho, que ela também, em algum momento, ela é a menina do espelho, ela é a moça do espelho, porque esse processo todinho ela vai, da infância à adolescência, quando ela vai para um reformatório, depois vai para a rua, e até ela chegar a receber, a mulher começa a receber algumas informações, e essas informações é que remete ela para essas dimensões todas. Então, o livro ele dá essa viajada no tempo, ao mesmo tempo que ele traz para a atualidade, porque a mulher, quando ela começa a se questionar, de uma forma que ela, às vezes, evita passar na frente do espelho, porque ela não quer ouvir o espelho hoje, não, ela evita o espelho, porque o espelho, toda vez que ela chega na frente, e elas, às vezes, dizem, eu vou desligar o espelho, mas ela percebe que numa televisão não pode desligar o espelho. Né? Então, mas ela começa a receber algumas coisas. E ela, nesse momento que ela está isolada, porque ela perdeu o marido e com isso ela se tranca, só sai para comprar as coisas necessárias da casa. Quando ela resolve sair, porque o espelho começa a chamar ela para voltar à vida, o país está numa pandemia, com isolamento, por duas pragas, uma eleita pelo povo e a outra
que tem forma de coroa. Aí o livro traz também um momento atual, e aí ela começa a receber informações e mensagens de que ela tem alguma coisa para resolver na vida dela, e ela precisava sair de casa. E ela tem como companheira uma gata estrábica, e a companheira dela, e uma vizinha surda que tem 2 cachorros belgas que não latem nunca. É uma história que passei pela memória, que vai de uma crise política à outra, Isso, né? a outra, exatamente. Só que, assim, a coisa do surreal, né? Porque o livro tem diálogos da menina com tartarugas, ela conversa com tartarugas, né? Tem a concepção do universo de uma forma diferenciada, onde Deus, num tédio que ele tinha, consegue conversar com um conselheiro chamado Bob e com um amigo chamado Gabriel, que toma um chá da ayahuasca, e nisso eles começam a pensar uma forma de fazer. Quando a moça chega no momento que ela tem esse diálogo com eles três, ela pergunta assim: será que você acertou mesmo na humanidade? Porque de um lado tem os homens e do outro lado uns homens de preto, né, que só pensam em ganhar, né, que usam fraques e usam fardas para manipular. Então ela traz tudo isso nessa reflexão e ela se encontra com ela mesma nesse contexto. Então, assim, existe uma sociedade dos girassóis, né? E a sociedade tem poesia, tem música, mas também tem as reflexões do que é o papel de cada um. Assim, se você se isola somente para você, você também não contribui. Então, eu acho que o livro traz um pouco dessas reflexões todas, e eu viajo nessa coisa tem um realismo fantástico, um pouco assim, do que eu gosto muito dessa coisa do que é possível na cabeça de quem está escrevendo. Assim, para o leitor também, ele sai do universo, ele entra no espelho, né? Às vezes ele sai do espelho. Então, assim, quando eu fui ler o livro depois de pronto, algumas vezes, eu li diversas vezes, porque você vai pensando, será que é isso mesmo e tal? E eu li algumas vezes olhando para o espelho, né? Na frente do espelho, né? Porque eu acho que essas imersões dentro do espelho, e essa mulher que fala no livro da Casa Amarela, porque a casa de minha mãe é uma casa amarela, lá em Petrolina. Então, de certa forma, tem as mulheres da casa de minha mãe. Minhas 5 irmãs, minha mãe, minhas tias, minhas amigas de infância, minhas ex-companheiras, minhas amigas de luta e militância política e cultural. Todas essas mulheres, de certa forma, se apresentam em algum momento do livro. Minha mãe tem uma frase que eu acho fantástica, e eu acho que isso, de certa forma, no livro aparece de vez em quando. Minha mãe disse: quem tem tempo para sofrer tem tempo de sobra. Então, quando você percebe que não dá para ficar sofrendo, você tem que sair. E eu acho que é quando a mulher começa a receber essas informações numéricas. Aí tem um amigo meu que estava lendo o livro e disse que tem no livro vários números, várias dezenas e vários números, que eu, sem querer, eu escrevi isso e tal. Então, mas no final, quando ele que mostrou, mas eu tenho 6 pares de números, são 6 dezenas. Então, assim, eu vou jogar na Mega Sena, vai que ganha, né? Porque foram os números que foram surgindo dentro de uma lógica que depois, para eu colocar isso, tá? E tem um dos capítulos do livro que chama Os Elementos, os Dados, os Elementos e os Sonhos, que eu tive que dar um jeito de botar esses números em ordem, ou seja, de que forma. Então, eu fui somando número com número e dava um resultado que eu inventava alguma coisa assim, enfim. Aí entra a parte do romancista, da ficção, de você criar as possibilidades, e isso foi muito legal. Então, assim, é um livro que eu gostei muito de escrevê-lo, porque ele veio de uma... Assim, eu parava de manhã... Isso foi numa ressaca, de fato, eu não posso nem dizer que não foi. Eu acordei numa ressaca na roça, imagine, sem fazer nada, porque, assim, não podia fazer minhas oficinas de cordel, porque não podia ir para as escolas, não podia fazer show, porque não tinha como fazer. Fiquei plantando coentro, alface lá na roça, e ajudando a criar uns bodes enjeitados lá, uns cabritos enjeitados, e já criando uma história das oficinas de cordel virtuais e tal, mas ainda sem ter como fazer, porque essa tecnologia, esse movimento com a câmera, com isso do celular, agora é que a gente está começando a perceber e entender. E aí, quando
aí todo final de semana a gente tomava uma cerveja, porque ninguém é de ferro. Mas teve um dia lá que os caras levaram uma garrafa de quebra-facão, que é uma cachaça que tem lá em Uauá, feita lá na região, e aí eu tomei umas doses, acordei numa ressaca no dia. Aí quando eu acordei, assim, escovei os dentes, fui lavar o rosto, olhei para o espelho, e aí veio o estalo de uma mulher falando, né, dentro do espelho. Aí Essa veio o cachaça primeiro... foi boa. Pois é. E aí veio o primeiro capítulo, eu mostrei para uns amigos que escrevem e tal, só para aquela coisa de você escrever e você, como não é muito minha praia, não era muito minha praia, aí eu não, vou mandar aqui para Lupeu Lacerda, que é um poeta. Aí Lupeu, porra, bicho, continue. Se essa mulher quiser continuar conversando, escute, que tem história para contar. E aí, pronto, eu fiz uma parceria com essas mulheres todas do espelho, e a gente foi. E o livro saiu assim, em 2 meses, 3 meses, estava pronto. Então, foi massa, porque a partir daí já veio outras ideias, eu continuei escrevendo, enfim. E aí consegui, com o apoio da JM Editora, fazer o lançamento. Alguns parceiros também, a PLB, que acreditaram, só, bicho, não tem que lançar um livro, os caras, pô, pai. E aí consegui bancar o custo de fazer o livro, né, e tal, e fazer o lançamento, enfim. Foi um desaguar na pandemia, e também botar dentro do texto, o livro é tem uma parte bem política mesmo, que eu falo do que eu sinto, do que eu penso, do que eu sinto, do que eu acredito, do que a gente está vivendo hoje no Brasil, do que a gente vai passar ainda, né? Então, o livro é bem atual nesse sentido, mas pode ser lido também daqui a 20 anos, que vai ter o mesmo contexto, porque a gente vai passar por muitos anos, e essa classe que está aí ainda vai se repetir por algumas gerações, aí, felizmente. Você conta que os personagens e situações são reais apenas no universo da ficção, né? Mas tem essas inspirações todas, né? Claro, porque assim, porque são reais mesmo, só que eu boto no universo da ficção porque tanta loucura, não é tanta maldade, é tanta irresponsabilidade, que parece ser ficção que a gente está vendo no Brasil hoje, sabe? Assim, você gastar dinheiro de comprar 100 milhões de vacina para comprar deputados para eleger um presidente de um Congresso Nacional que espanca a mulher, que é condenado na segunda instância por corrupção. Então, assim, isso parece ser ficção, mas é real, né? Enfim, a gente está vivendo momentos tristes e lamentáveis com relação a isso, porque assim, a gente fala no livro, brinca com a praga do vírus e a praga dita pelo povo, mas é triste o que o Brasil passa hoje. Então, 3 bilhões de dinheiro para eleger um presidente de uma Câmara de Deputados, onde todos estão envolvidos de alguma forma com isso tudo, e o povo né, passando dificuldade, sem poder trabalhar por conta da pandemia, com a gasolina a 5,20, o gás de bujão a 105. Então, assim, é uma loucura, né? Mas é isso que eu acho que move a gente, né? Que faz cultura, que faz arte, botar na música, é botar na poesia, é botar num conto. Quando a gente fez a Flio, que foi também uma experiência fantástica, ao mesmo tempo desafiadora, porque a gente fez ao vivo, né? A gente entrou no StreamYard e estava ao vivo ali automaticamente, assim, e deu tudo certo. A gente entendeu também que era como se fosse um programa de TV. E aí a gente começou a pegar vídeos de meio mundo de gente, vídeo de depoimento, vídeo de poesia, para ir enchendo. Botamos o Celo Costa lá apresentando para justamente ter essa interação com os vídeos para que fosse realmente uma coisa dinâmica. E deu certo, mas todas as mesas que tinham na FIL, a gente levava a discussão política, a discussão social, a discussão de gênero, a discussão de raça, porque eu acho que esse é o papel, né? Para isso que eu acho que a arte existe, é para transformar, é para cutucar lá, que ninguém, como disse Chico César, a gente não faz música para ninar, não, faz música para questionar, faz música para deixar o cara inquieto. Então, acho que esse é o papel também das nossas festas literárias. Então, acho que é isso que move, né? Que move a gente. É importante, é o espaço que a gente tem para poder difundir um pouquinho mais do conhecimento, né? E está trazendo essas diversas linguagens artísticas para poder fazer as pessoas refletirem mesmo sobre o cenário atual, sobre a história, né? E uma grande vantagem agora também, Vanessa, que a gente tem,
é que, assim, quando você faz uma festa presencial, que eu acho que não tem nada que pague aquele abraço, o carinho, o povo ali perto e tal. Eu tive o prazer de estar na FLIPF na primeira edição, junto com o Antônio Barreto e com a Aurita Tabajara, que tiveram na FLIU esse ano, né, Eu vi. virtual. Mas quando a gente vê que agora tem essa possibilidade do virtual, eu acho que é isso que vai acontecer. Quando a gente tiver a FLIU ou a FLIPF presencialmente, a gente vai também querer transmiti-la virtualmente pelo canal do YouTube. Por quê? Porque eu posso terminou, a gente está fazendo isso com a Frio agora, a gente está baixando todos os vídeos e Sim. separando pequenos cortes das mesas para a gente jogar isso no canal, jogar pelo Instagram, jogar pelo Face, para que essas falas importantes que saíram nas mesas, a gente possa Continue retransmiti-la disponível, né? disponível e ecoando por aí. Porque quando é só presencial, quem assistiu a mesa assistiu, quem não assistiu, um É. vídeo ou outro que foi gravado. Como a gente tem tudo gravado, então, que bom que isso pode ser gravado. Vou pegar, a gente vai fazer um podcast de todas as mesas. Assim, eu acho que essa é a possibilidade, que a gente deixar que essas falas se reverberem por aí mais e mais e mais, para que as pessoas possam ouvir o que a Elisa Lucinda falou, o que Chico Sá falou, né? O que a Aurita Tabajara falou, que todo mundo disse ali, o que a emoção de Roberto Mendes com Lázaro na abertura, falando de Jorge Portugal, tudo isso são registros que são palavras fortes, de falar de ancestralidade, de falar de importância do livro, da leitura, né? Do papel de a gente estar ali fazendo isso, do papel do... Você sabe, tanto quanto eu, da luta que vocês travam diariamente para fazer a Trevo Produções, não só pela FIPEF, mas os diversos eventos que vocês fazem. Então, assim, acho que isso que é o bom do ser virtual agora, é porque a expansão é bem maior, a gente atinge pessoas que estão do outro lado do mundo, então, a única coisa que eu acho que ainda pode, que vai melhorar e deveria melhorar e deve melhorar, é que o acesso à internet seja mais amplo, né? As pessoas possam ter esse mesmo acesso, porque senão também fica restrita só quem pode ter uma internet e um celular bom e tal. Esse está sendo o nosso grande desafio, né? De que forma a gente consegue envolver a comunidade da Praia do Forte, do entorno, de Mata de São João, para estar acompanhando nessa programação tão intensa. Então, a gente realmente quer que as crianças, os jovens, os adultos possam estar acessando esse conteúdo, né? O tempo todo. Mas é isso, assim, seguimos nessa luta, né, Mavi? Vamos Obrigada por sempre. você Não, trazer sua presença aqui virtual para a gente. É eu um grande agradeço. prazer, a gente tem uma grande admiração por você, pelo trabalho Oh, que você vem desempenhando, né, no campo da arte, da cultura, aqui na nossa Bahia. que bom, eu agradeço por estar aqui Que, participando, contribuindo. que bom, que bom. Obrigada, até breve. Estaremos nos Pronto, vamos. reencontrando, né, em vários momentos, dentro do Isso, campo vamos. da literatura, das artes, da música. Com certeza. E aí, tá, eu vou lançar o livro, a segunda edição, dia 13 de março. Né? A gente faz um lançamento, a gente fez esse lançamento virtual aqui com vocês, mas dia 13 de março a gente faz um lançamento também, virtualmente também ainda, né? Faz uma live, ainda não sabemos ainda como será o processo, se dentro da Frijoá, que é em Juazeiro, no meu canal, assim, a gente está ainda acertando os detalhes da nova edição, né? Mas quem quiser adquirir já pode pedir, porque já está saindo da gráfica esses dias. É só entrar em contato com a gente pelo Instagram, pelo Face, pelo WhatsApp, e a Então, gente dá manda aí as deixar. Tá? coordenadas, qual o A gente manda. Instagram, Instagram Maviael Melo, né? @Maviael Melo, o Face também Maviael Melo. Vai ter dois, um que eu uso e outro que eu não uso. O que eu uso eu uso o pessoal, o outro que é aquele que eu fiz para ser página, mas eu não sei como é que mexe nele, então eu desisti, então deixei para lá. E tem o WhatsApp, meu WhatsApp está 71999225842, é só mandar mensagem e eu respondo. Se eu não responder na hora, eu respondo depois, né? E aí basta solicitar e a gente encaminha o livro para qualquer lugar também do Brasil, se quiser comprar. Assim, a primeira edição já foi, mas a segunda edição vai sair até mais bacana, que vai sair capa dura, né? Mais ilustrações e tal. Então, assim, vem um pouco mais trabalhada.
Que bom, que bom. Parabéns aí por mais esta Oh, publicação, mais esse feito. Viu? Um oh, grande abraço, obrigado. de bom, Oh, boa Vanessa, sorte aí. obrigado. Grande sucesso para a FPF, vida longa, as festas literárias na Bahia. Com certeza. Obrigada. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Opa. Pronto, e obrigada a vocês que acompanharam essa programação da Rede de Livros da segunda FliPF. Amanhã, às 13 horas, teremos mais bate-papos, lançamentos com autores e autoras. A segunda FliPF segue até o dia 28 de fevereiro, aqui no nosso canal da FliPF, no YouTube. E se inscreva, né, aqui no nosso canal e acompanhe toda a programação através do site flipf.com.br. Obrigado e até a próxima.